Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Vamos continuar, claro, entre outras notícias, com a nossa cobertura sobre o que aconteceu com o MC Kevin, não é? Porque as investigações continuam, as contradições são cada vez maiores. A gente vai ficando com aquela impressão que alguma outra coisa possa ter acontecido, além do que os envolvidos têm narrado sobre essa história. E é por isso que hoje nós vamos contar também com a participação do nosso especialista em segurança, o apresentador da Operação de Risco, Jorge Lordello. Boa tarde, viu, Lordello? Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Sônia, eu queria começar o programa com duas declarações dadas pelas duas mulheres que têm o máximo interesse na resolução do caso da morte do Kevin. Primeiro é a mãe do MC Kevin, que disse o seguinte: não estou entendendo nada, quero saber o que aconteceu com meu filho no quarto. E a esposa, que é advogada criminal, disse para mim, Sônia, disse uma frase muito forte. Ela fala o seguinte: vou aguardar todos mentirem primeiro e depois eu falo. Tá certo, forte, né, Vlad? Muito forte. Boa tarde, boa viu? Tarde, boa Sônia. tarde, Thiago Rocha. Boa tarde, Felipe Felipe Campos. Já já a gente vem também do Rio com Alessandro Lobianco. Eu tenho aqui em mãos vários depoimentos direto da polícia que a gente vai ler aqui para vocês, inclusive o depoimento na íntegra da Bianca, né? A garota de programa que estava no quarto, segundo ela, com o próprio Kevin. Vamos começar aí a questionar muitos fatos, ter conhecimento de outras informações, checar esses depoimentos que foram dados à polícia sobre as pessoas que estavam nesse dia fatídico para o MC Kevin, mas antes disso, saber das impressões de ontem para hoje aqui dos nossos colunistas, né, Vlad? Para você alguma outra coisa impressionou, uma nova informação? Olha, eu acho que de tudo que tem sido publicado através das redes sociais, através dos programas, dos depoimentos, das entrevistas, eu acho que cada vez mais umas coisas vão anulando outras. Então eu acho que temos que esperar também a conclusão do inquérito policial, porque eu acho que vai trazer muita informação, além de tudo o que nós já trouxemos aqui. Mas é bom esperar porque tem coisa aí. Esses depoimentos que a gente traz aqui conosco, olha, eles são exclusivos, tá? O Jorge Lordello vai falar muito sobre eles, o Alessandro Lobianco lá no Rio de Janeiro também. Existem contradições, sim, entre esses depoimentos e a gente vai questionar isso aqui. Muita gente tem perguntado sobre MD, mas que droga é essa que a gente nunca tinha ouvido falar e agora faz parte dessa história? O Jorge Lordello vai explicar direitinho pra gente o que é essa droga, de onde surgiu, que efeitos ela faz, já, tá? Thiago Rocha, suas impressões. As impressões é que agora a gente percebe que era uma verdadeira revoada, que é um termo muito utilizado no funk. Sexo, drogas, orgia, bebida, tudo isso sem moderação, né, como a gente fala. Pode acabar em tragédia. Então, eu acho que sirva de alerta para muita gente, porque ontem não estava claro tudo isso. Hoje, com os depoimentos, sim, principalmente com a história de drogas e aí a história também do sexo, eu acho que a gente está traçando um panorama que não foi dito, pelo menos por grande parte dos veículos de comunicação. Tá, e o mistério da aliança continua, não é? Porque a aliança de casamento, R$25 mil do MC Kevin, desapareceu. Acho que o Lordello também tem informação a respeito, né, Lordello? Fala, Felipe Campos. Sônia, a aliança realmente, ela na realidade é o termo correto, ela foi subtraída. Ocorreu um furto, porque quando o MC Kevin estava no apartamento, ele usava aliança. Quando ele cai do quinto andar, ele estava com a aliança, ele cai no chão do hotel, ali próximo do deck da piscina, ele deveria estar com a aliança, mas algumas pessoas se aproximaram do corpo. Nós não temos todas as imagens, temos as imagens posteriores que um dos integrantes da equipe dele faz aquela filmagem, mas alguém, Sônia, colocou a mão no dedo do MC Kevin e subtraiu a aliança que ele havia acabado de comprar, porque ele casou recentemente, a aliança avaliada em R$25 mil. Ou seja, além da morte do MC Kevin, tem o furto da aliança. Mas tem um dado interessante que a gente podia levantar aqui, uma discussão na roda, que é o seguinte, Sônia, agora o Brasil quer saber, naquele quarto aconteceu
um acidente ou aconteceu um crime. Exatamente. Essa é a expectativa do resultado do inquérito policial. Fecha comigo. Olha, a única certeza que eu tenho, né, é que ele morreu, né? Principalmente agora com esse depoimento e com o que o Lordello traz, abordando esse assunto que a esposa disse que vai deixar primeiro todos mentirem, que depois ela vai dizer. E o que o Lordello diz é extrema verdade, eu acho que tem que ir nessa linha também de raciocínio, que quem matou ou se foi um acidente. Sim. Eu acho que é nesse caminho que tem que ir, porque realmente essa história está muito mal contada. Cada dia é uma nova história, é um novo adendo dentro dessa questão toda e cada dia fazendo um imbróglio que fica complicado, inclusive, para nós entendermos. Exatamente, e essa pergunta agora começa a criar corpo, não é? Foi mesmo um acidente ou aconteceu outra coisa com ele naquele apartamento, naquela suíte 502? Olha aqui, gente, o inverno está quente aqui na nossa Rede TV com o Festival de Prêmios Inverno da Sorte. Para você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas, então faz o seguinte, aponta agora a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela e pegue 200 pontos, você já começa bem. Conforme você vai juntando aí, tem até como triplicar as suas chances de ganhar, mas tem que pegar os seus pontos agora, porque o QR Code fica na tela só por 3 minutinhos, hein? Muitas chances de ganhar prêmios incríveis, é só no Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Se inscreve e boa sorte para você, tá bom? Vamos começar. Daqui eu tenho em mãos um depoimento de Bianca Domingues, tá? Aqui vocês estão vendo, né? E ela descreve desde o começo. Vocês vão ler alguns trechos aqui junto comigo, o Lordello, vai comentar, né? O Vlad, o Thiago, o Felipe. E olha, ela começa descrevendo como que eles se conheceram, se encontraram na praia naquele domingo, que foi o Vitor, não é? O amigo do Kevin, que foi falar com ela na praia, marcar um serviço, como ela diz, um trabalho, porque ela é garota de programa. Se ela topava ir para o hotel com eles, ela topou, ela fez o preço. Depois chegaram no hotel e aí eles queriam uma transa 3 e teve uma série de negociações aí. Então a gente vai para o mais importante aqui do depoimento, que é justamente quando eles chegam ao hotel, não é? E que aí eles vão para o quarto onde tudo se desenrola. É de onde despenca o MC Kevin lá para o térreo e acaba perdendo a vida. Então, vou ver se eu acho aqui para vocês. Vamos ver aqui, olha. Vamos lá, vamos ler de pertinho, senão eu não consigo ler, que as letras são muito pequenas. Olha, o rapaz se aproximou, tarará, ela vai contando, a declarante, ó, que já por volta das 17 horas, quando estavam recolhendo as cadeiras e mesas do quiosque, que era lá na praia, não é, onde eles estavam, Vitor chamou a declarante para ficar com seus amigos, que a declarante, que é, claro, a Bianca, não é, aceitou e passou a beber com eles, inclusive deu alguns tragos no cigarro de maconha que eles fumavam. Começa a entrar a história das drogas aqui. Que durante a conversa, Vitor disse que Kevin estaria interessado em ficar com ela, mas que tinha que ser segredo, pois Kevin era casado. Que Kevin disse que teria um presentinho para a declarante. Que por volta das 17h20, Vitor chama a declarante para subir até o quarto, né? Onde é que está aqui? Que Kevin virá até o quarto, eu já me perdi até o quarto nessa história, e diz que né? Kevin virá em seguida. Que ao chegar no quarto 502 do hotel Reale Brisa Barra, tem o endereço, foi para o banheiro tomar banho. Que ao sair do banho, Kevin já estava no quarto e o mesmo perguntou se a declarante queria beber alguma coisa e ela disse que sim, pediu um espumante. Começaram a se beijar e Vitor ainda estava no quarto. Que Kevin ofereceu a quantia de R$1.000 para a declarante, que esse seria o presentinho que havia prometido e insistiu para que ficasse com os dois, não é? Que disse a Kevin, ela disse que para ficar com os dois teria que ser R$1.000 cada um,
que ambos aceitaram e ficaram de fazer uma transferência bancária assim que terminassem. Que iniciaram um ato sexual, porém, tem coisas que a gente não dá para falar aqui no horário, tá? Uma vez que não tinham preservativos. Que enquanto estavam juntos, Jonatas, que é o outro integrante da turma do Kevin, entrou no quarto, que ela não sabia dizer, ela não sabe dizer, se ligaram ou mandaram mensagens para Jonatas pedindo camisinhas. Que Jonatas entregou um preservativo a Vitor, que Kevin insistiu para que Jonatas deixasse o quarto para não atrapalhá-los, que Jonatas insistiu em ficar e foi para o banheiro tomar banho, não é? Ele queria sexo a 3 ali, mas o Kevin não estava afim não. E aí continua a história, que a declarante disse a Kevin que o combinado seria para ficar com 2 e não com um terceiro, que enquanto o Jonatas tomava banho, a declarante já havia começado a ter um relacionamento sexual com o Vitor, pois era o único que estava com preservativo, praticando apenas outras modalidades de sexo, né? Que quando o Jonatas saiu do banho, Kevin pediu para que ele deixasse o quarto dizendo: sai fora, senão vai me arrastar, porque vão ver muita gente aqui no quarto. Que Jonatas insistiu em ficar, o que teria deixado Kevin bastante irritado. Que Kevin começou a falar em voz alta para Jonatas sair e que Kevin ficou reclamando que estaria pagando tudo e não estava satisfeito, porque a única camisinha que trouxeram foi entregue para o Vitor. Que após Vitor, né, acho que se relacionar com a Bianca, Jonatas entrou no quarto pela segunda vez e disse: estão vindo aí, vai moiar, que é essa frase que pode ter detonado aquela crise de pânico no Kevin, que ele acabou caindo da sacada. Que Vitor disse para Kevin sair fora, pois ia moiar. Que Kevin reclamou, pois ele estava pagando e não tinha transado com a declarante. Que Kevin foi até a varanda e disse à declarante: vem cá, bebê, quero ficar com você. Que a declarante então saiu da cama onde já estava sentada e foi em direção à varanda, ocasião que viu Kevin encostado no parapeito. Que a declarante não se recorda exatamente do que a fez desviar a atenção para dentro do quarto, até porque havia ingerido álcool e fumado maconha. Porém, ela se lembra que olhou rápido para dentro e quando ela virou seus olhos de volta à varanda, já viu o Kevin passando a segunda perna sobre o parapeito da sacada. Que perguntada se nesse momento alguém bateu a porta ou falou algo em especial no sentido de que a mulher, e provavelmente a mulher do Kevin estaria vindo, né? Olha aqui o que ela diz, vamos ver se a gente continua aqui em cima. Que a mulher do Kevin o estava procurando, a declarante respondeu que não, que isso foi falado poucos minutos antes. Aquela hora que o Jonathan entrou no quarto, falou vai moiar, ou seja, vai dar encrenca. Que após Kevin passar a perna já do lado de fora, a declarante viu que ele foi descendo, tanto que via apenas metade do corpo dele através do vidro do parapeito. Que em sequência, viu Kevin descer o corpo e ficar apoiado só com as mãos na parte mais baixa do parapeito. Que em seguida ela viu Kevin fazer um movimento como se ele fosse dar um impulso, porém como não estava encostada no parapeito, só percebeu tal movimento pelo que pôde observar do movimento dos braços, cabeça e parte do tronco. Que a declarante afirma que tudo foi em questão de pouquíssimos segundos e ela ficou sem reação. Ela viu quando logo em seguida o impulso narrado, Kevin caiu. Que nesse momento, ao olhar para o lado, ela viu que o Vitor já estava na varanda, que a declarante começou a gritar para chamar uma ambulância, que Vitor saiu correndo do apartamento, né, para ver o que tinha acontecido com o Kevin e que a declarante acredita que havia pessoas sentadas numa varanda de frente ao apartamento que ela estava, ou talvez com um andar de diferença e que possam ter visto a queda. Que tais pessoas, segundo, né, a Bianca se recorda, estavam sentadas em uma mesa redonda, que a declarante afirma que teve a impressão de que Kevin fez tal movimento tentando acessar o andar de baixo, porém a sua mão se soltou e ele caiu.
que perguntada se Vitor e Jonatas permaneceram no quarto durante o momento em que Kevin caiu, a declarante diz que Vitor sim, porém não sabe se Jonatas saiu ou não. Que sabe que Vitor estava porque estava ao seu lado assim que as mãos de Kevin se soltaram, porém não sabe precisar se Jonatas estava, né? Onde é que eu me perdi de novo? Porque só apareceu quando... Tá, só apareceu quando o declarante estava gritando desesperadamente no quarto. Ele então pediu para que não descesse. Que então o Jonatas desceu e a declarante ficou cerca de 10 minutos no quarto pegando as suas coisas, dentre elas seu telefone, que a declarante estava tão desesperada que desceu do apartamento descalça, que já embaixo encontrou novamente Jonatas, sendo que o segurança de Kevin pediu a esse que retirasse a declarante do local. E aí ela não teve mais nada a acrescentar realmente, né? Ela falou alguma coisa aqui da Deolane. Ela se lembra de alguém perguntando cadê a Deolane, ou seja, onde é que estava a mulher do Kevin a essa altura em que o corpo dele já estava lá embaixo, né? Já todo ferido e precisando de um socorro imediato, na verdade. Esse é o depoimento dela. Tem também outros depoimentos, e aí é que vão começar as contradições. Vocês prestaram atenção direitinho no que ela falou. Cada um deles repete muita coisa, acho que o grosso do depoimento parecido. Mas como o Lordello fala, a verdade aparece nos detalhes, e tem detalhes que simplesmente não batem uns com os outros, tá? Lordello. Sônia, esse depoimento dela, ela coloca na cena do problema quem que ela estava na sacada. Sim. Mas ela coloca também o MC Vitor, também estava ali no quarto. Jonatas não estava nesse momento. Ou seja, o quarto passaram 4 pessoas, uma delas faleceu, das outras 3 só sobraram 2. Ou seja, quem estava no quarto, e digo mais, quem estava na sacada no momento em que, por algum motivo, esse rapaz de 23 anos despenca, nós temos 2 testemunhas oculares, ok? Esse é um fato interessante. Outro detalhe, ela comenta que um prédio na frente poderia ter visto, isso até agora é 0, ninguém pode confirmar. Mas, Sônia, nós conseguimos uma foto, a foto da fachada de vidro. E essa foto da fachada de vidro, todo mundo sabe que a vidraça, ela recebe muita poeira. Sim. E por isso, Sônia, essa poeira, ela em tese, ela não tem que ter marca nenhuma, porque a fachada ninguém vai colocar a mão. Mas nós conseguimos essa foto, Sônia, nós estamos mostrando. Essa foto é muito curiosa, eu pedi para o pessoal da equipe fazer uma ampliação, e nós mostramos aqui, Tiago, o quê? Que nos dá a impressão que essa fachada, com a poeira, mas dedos foram colocados na parte de cima. E aqui embaixo, Tiago, olha, se você verificar, me dá a impressão que pode ser a questão de pés, tentando se apoiar ali. Então a gente imagina, o MC Kevin, isso é uma das teorias, é uma das hipóteses, segurando aqui no parapeito de vidro, ele tentando apoiar com o pé, inicialmente tentando descer para o andar de baixo, só que em dado momento a própria Bianca diz que ele deve ter percebido que não seria possível, porque é uma loucura fazer isso, não há possibilidade nenhuma, e aí vem a questão, bom, eu vou então voltar para a minha sacada, mas aí você tem que ter muita força no braço. Sim. E outra coisa, se a pessoa bebeu, usou droga, aí você perde todo o seu sentido de você poder fazer um exercício, uma força nesse sentido. Sim. Nós conseguimos essa foto, não estou dizendo que essa foto realmente ela é real, mas ninguém até agora contradiz essas questões dessas marcas que a perícia da Polícia do Rio deve ter consignado e vai servir de prova, Sônia, para fazer essa reconstituição. Outro detalhe importante que talvez amanhã, quinta-feira, o delegado Henrique já queira fazer essa reconstituição. Olha, seria e ótimo. Principalmente, Sônia, porque você vai mostrar durante o programa, que os depoimentos naquele quarto eles não batem. Algumas coisas são parecidas, sim, mas outras são completamente distintas. Sim. Uma delas, a gente trouxe essa história que tinha ocorrido uma pegadinha, que as pessoas bateram na porta. Isso não ocorreu. Ninguém fala nisso. Na verdade,
Tudo aconteceu inicialmente por WhatsApp, onde Vitor teria recebido e recebeu realmente uma mensagem dizendo, olha, a esposa do Kevin está procurando ele, é perigoso. E aí começou todo um estresse lá dentro. Mas, olha que curioso que a Bianca fala. Depois de Kevin saber que eventualmente, através do WhatsApp, a esposa estaria o procurando, ele diz para Bianca, vamos para a sacada que eu quero fazer amor com você. Então, pera um pouquinho. Se a pessoa vai para a sacada e não está preocupado com o que disse, isso nota o seguinte, que ele não tinha preocupação nenhuma com a esposa. E outro detalhe, Sônia, vamos ser frios. Ele estava trancado num quarto. Como é que a esposa iria descobrir que ele estava no quarto 502? Não teria como descobrir. Então, a pergunta é, se o que Bianca está dizendo é verdade, se ele chama ela para ir na sacada, por que em seguida acontece aquela imagem que ele se pendura tentando fugir? Então, não bate. Você entendeu? O primeiro erro já está no quarto ao lado. Eu tenho uma dúvida. O primeiro erro, desculpa, mas seria no quarto ao lado. Porque se você vê, por exemplo, essa janela que está aqui atrás, ela é uma janela que, querendo ou não, você tem mais objetos para segurar. Sim. Aquela janela, ela não tem absolutamente nada que você consiga segurar. Ela ainda é curva, né? O parapeito em cima. É surreal você tentar que você vai conseguir segurar aqui e você vai conseguir cair no outro andar. Porque até então, ele estava neste apartamento e teria pulado para o outro apartamento que poderia existir ao lado. E não é isso. Não, de baixo. O de baixo. Não tem jeito, porque ó, você vai descer aqui, você não tem mais nada. Você vai cair aqui, ó. Você coloca o pé aqui, você só tem isso. Você não vai conseguir ir segurando para as outras. Não tem nexo, que você falou, não há nexo nisso. Não há nexo. Uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que já seria a primeira contradição, que ontem vocês viram as mensagens que a Bianca passou para o nosso repórter Alessandro Lobianco no Rio de Janeiro, ela disse que não tinha nada a ver com a varanda. Né? Nada a ver que ela não transou com o Kevin, que não teve nada dessa história na varanda. No depoimento, ela fala que ele disse, vem aqui, bebê, que ele foi para a varanda e ele a chamou para fazer sexo na varanda. Quer dizer, uma coisa já começa a não bater com a outra, né? Quando ela chama, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse depoimento, é que quando ele chama ela para a varanda e ela retorna, que ela falou, eu não entendi por quê, até porque eu tinha bebido e tinha feito uso de droga, que ela volta, eu acho que no desespero, nós sabemos que às vezes é muito comum às vezes eles pegarem um celular ou as mulheres tentarem filmar, falar assim, eu acho que nesse desespero talvez de ela tentar possivelmente cravar alguma prova que estaria com ele no quarto, eu acho que talvez ele tenha tentado fazer algo do tipo, sabe? Como quem diz, não quero trair minha mulher, ou então com medo realmente de trair a mulher. Eu acho que se tudo isso aconteceu, infelizmente o acidente ocorreu por causa de medo. Sim, até agora é a tônica da história, e né? Tem outro ponto, Sônia, que me chamou a atenção nesse depoimento da Bianca, porque pelo que ela fala, quando o Kevin estava lá no parapeito da varanda, na suíte, ele estava sozinho. Até então estava todo mundo no quarto, observando a varanda. Não sei se vocês observaram num depoimento, eu não lembro quem foi, que disse que quando o Kevin caiu, o corpo dele bateu em um telhado, numa espécie de telhado. Como é que essa pessoa sabe que o corpo bateu numa espécie de telhado se não tinha ninguém observando o momento da queda? Não, vamos lá, tem um detalhe. Caminho não tem telhado. Espera um pouquinho, eu também não vi telhado. Só que tem um detalhe importante que você falou, Vladimir. No depoimento do Vitor, que a Sônia deve ler ainda hoje, ele alega que ele viu, ele estava, porque ele que fala que viu ele batendo em alguma coisa. Sim. Se ele viu, ele teria que estar muito perto do parapeito e ter feito isso, olha. Então nós temos ali na sacada a Bianca, nós temos o Vitor e nós temos quem? O MC Kevin. A pergunta é, ninguém segurou esse rapaz? Esse rapaz, ele tenta sair de uma maneira abrupta e ninguém tomou uma atitude? Porque a Bianca fala que não viu. A Bianca fala que foi com ele para a sacada, aí ela resolveu virar para olhar alguma coisa e quando ela volta, ele já estava passando o pé na sacada. Segunda perna. Passando o pé na sacada. Ok. E aí ela não faz nada.
E logo em seguida chega o Vitor, que tinha saído do banheiro. E o Vitor alega que viu, se aproxima do parapeito e olha e viu a queda. Viu ele batendo nesse tal parapeito. Ou seja, essas duas testemunhas, que até agora são testemunhas, estavam na sacada juntamente com o MC Kevin. E a pergunta é, as pessoas só veem ele caindo. Ninguém viu ele tentando pular, ninguém, de alguma maneira, tentou salvá-lo, pegar na mão, puxá-lo. Isso ninguém fala. Até porque para cair são frações de segundos, né? Eu não sei se dava para ele vir, olhar e ver a queda, assim, como se fosse em câmera lenta. Parece, agora, a Sônia ontem comentou um negócio aqui, eu achei de extrema pertinência e eu quero levantar de novo. Num caso como esse, por exemplo, o hotel não tem imagens da história, Lordello? Como que ele pode ter um hotel onde você é frequentado por milhares de pessoas e se ausentar aí dessa forma, principalmente envolvendo uma morte tão trágica como essa? Eu acho que deveria ter. Ou não tem, ou eles estão omitindo alguma informação? É difícil ter imagem que pegue a fachada. A preocupação do hotel são câmeras que vão pegar a circulação. Em tese, a fachada... mas devia mudar isso. Em tese, não acontece nada na fachada. É um absurdo uma pessoa tentar, eventualmente, sentar num parapeito. Agora, se tivesse essas imagens, a gente esclareceria o crime. Se essa família que estaria próximo e teria assistido, nós esclareceríamos esse crime. Só que tem um detalhe, o rapaz não se joga, ele não comete suicídio, Sônia. Não, ele inicialmente, você tem um parapeito, ele tem que passar uma perna, depois ele tem que passar a segunda perna, depois ele segura no parapeito e joga a perna mais embaixo. Quantos segundos leva isso? Claro. Não é 2 segundos. Não. Isso é um processo de você tentar ir para o andar de baixo. E eu pergunto, o que Bianca fez? Escolhendo? O que o rapaz alega que ele só viu quando ele estava pendurado e depois ele se solta, porque não aguentou nem subir e nem descer? O Jonathan estava no banheiro? Não, o Jonathan não estava no quarto. O Vitor estava no quarto. O Vitor estava no quarto. O Vitor estava no quarto. Estava na sacada. O Vitor estava na sacada, porque ele alega que viu. Ele, quando a Sônia contou que teria batido o corpo do Kevin em algum objeto, quem falou isso foi o Vitor. Está no depoimento dele. É aquele pedaço da piscina, né? Uma espécie de laje, onde tem ali um parapeito mais embaixo. Provavelmente eu creio que seja ali, justamente naquela imagem que a gente tem, onde tem o prédio, aí tem uma espécie de uma laje, tem o deck da piscina, e aí ele cai justamente nesse vão. Talvez, como diz, ele bateu o corpo no telhado e caiu lá naquela área onde tinha a estátua. Aí, ó. Tá vendo aquela parte branca? Então, possivelmente, ele tenha batido ali. Mas como é que a pessoa viu ele bater no telhado, sendo que a moça alega que todos estavam da varanda para o quarto? Sim. E não o contrário. Não, pera um pouquinho. Mas ela disse que ele veio para a varanda. Ela estava na varanda. Quando ele caiu e ela começou a gritar. E o Vitor chegou e viu ele praticamente pendurado ali. E aí, a única maneira de se resolver isso, Sônia Abrão, é reconstituição desse crime. Porque na reconstituição, o que o delegado Henrique vai fazer? Ele vai pegar uma pessoa, um homem mais ou menos da mesma estatura, do mesmo porte físico, levar para a cena do crime junto com os dois e ali, juntamente com fotógrafos, fazer o quê? Fotografias e cronometrar. Então, um vai dizer, o que aconteceu? Vamos lá, vamos simular aqui. Aí o outro, bom, e você? Para você tentar verificar se há uma conexão verdadeira ou se essas versões, elas são fantasiosas. Exatamente. Claro. Por falar em contradições, nós vamos agora para o Rio de Janeiro com Alessandro Lobianco, que vai fazer um compacto para a gente do que foram essas contradições. Mas ele vai deixar primeiro as manchetes com a gente. Vamos lá, Lobianco. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Lordello. Boa tarde, Thiago, Vlad, Felipe. Boa tarde a todos. Pois é, eu estudei detalhadamente aqui os principais depoimentos que a polícia tem, né? Que são os depoimentos hoje que a polícia chama dos depoimentos chaves para a elucidação desse crime, que é o da Bianca, o do Victor, né? Que é o MCVK, o do Jonathan e também o do Lucas, que é quem estava na praia e teria falado, né? Que a esposa estava no quarto com a Deolane e a Deolane estaria pedindo para procurá-lo, né? Procurar o marido, e é quem vai até lá embaixo do quiosque, avisa ao Gabriel, um quarto amigo, que o MC Kevin estava sendo procurado, e é quem teria também enviado um WhatsApp
ao celular do MC VK, avisando que a Diolana estaria aí a caminho. Tá e certo. nesses 4 depoimentos, a gente encontra bastante contradição, Sônia. E eu separei agora, só para dar manchete de onde eu achei essas contradições, acho contradições em 2 momentos. Vamos lá, Sônia, eu vou começar falando das contradições e no final vou dar 2 informações agora que são bastante recentes sobre a investigação que a gente ainda não comentou no programa. Sim. Sobre as contradições, Sônia, eu identifiquei que são 2 momentos que elas ocorrem entre o depoimento da Bianca, do Victor e do Jonathan. O primeiro momento narram as contradições, Sônia, que eu vou falar da permanência, do momento e da estada do Jonathan no quarto. E num segundo momento são as contradições relativas à queda do Jonathan, né, ao momento em que ele teria despencado da varanda. Começando por esse elemento, que é a estada do Jonathan no quarto, o que eu identifiquei? A Bianca disse uma coisa diferente, como você bem pontuou, Sônia, hoje, diferente do que disse ontem, né? Verdade. Ontem ela avisou pra gente que ele teria batido na porta, falado que a situação iria moiar, e ali houve a situação do desespero com o MC Kevin. No depoimento dela dado à delegacia, ela disse que o Jonathan entra dentro do quarto, né? E disse que vai moiar e ali se inicia o desespero. Agora, eu não sei se vocês repararam, há uma contradição nessa informação da Bianca dentro do mesmo termo de declaração, no depoimento dela. Porque, primeiramente, ela diz ao delegado que ele, pela segunda vez, entra dentro do quarto e diz que vai moiar, mas lá embaixo, depois que ela narra a queda do Jonathan, o delegado pergunta se havia alguém mais no quarto no momento da queda. E ela disse que o Jonathan só teria aparecido no quarto depois que a situação teria ocorrido e depois que ela já estivesse gritando, desesperada, que aí sim ele apareceu no quarto pedindo para que ela ficasse ali e não descesse por enquanto. Então ela narra 2 situações diferentes no mesmo boletim, né? Primeiro que ele invadiu o quarto falando que a situação ia moiar, e depois ela diz que ele só entrou no quarto quando ela já estava gritando, pedindo para que ela não descesse e ficasse no quarto. Esse é um ponto que me levou a pensar, inclusive, que como ele estava muito, mas muito, só suposição, gente, muito bravo com essa história de não ter podido participar da noite de sexo ali, a 3, né? Não, era ela, o Victor e o Jonathan. O Kevin, e ele queria ser o 4º integrante dessa história toda. Não deixaram de jeito nenhum. Quando ele teve uma informação para dar que podia complicar a situação, talvez num gesto de descontar essa história, de se vingar, ele entrou no quarto mesmo e espalhou o terror. Ele deu a notícia de uma forma como se talvez a Doliane já estivesse chegando lá no quarto. Isso. Ele deu num tom que a situação ia ficar, supostamente, eu estou falando tudo supostamente, que a situação iria ficar realmente complicada, que ela ia chegar, ia dar um flagra no Kevin, e aí o casamento ia ser uma coisa que Sônia, não se sustentaria, não é? Essa impressão é que dá. Só um momentinho, fala. Sônia, olha que interessante. O seu raciocínio, acabou de chegar para mim uma fonte minha, está assistindo o programa, e ela teve essa mesma dedução. Olha o que ela me escreveu, Lordelo, o que tudo indica é o programa estar firmado entre Kevin e Victor. O Jonathan atrapalhou. Sim. E se disse que esse moiou do nada, era porque queria acabar com a festinha dos dois. Também. Falou, o Kevin Tá vai vendo? embora e eu fico no lugar dele. Então isso é uma suposição que a minha fonte está mandando, que bate com o que você, em tese, também levantou a sua posição, de acordo com o que o Lobianco comenta. Como é que a gente vai dizer? As nossas impressões em cima de muitos dos fatos que já estão sendo, já estão vindo a público, já constam desses depoimentos que o Lobianco conseguiu aqui pra gente. Então, a impressão que se tem, eu não sei se o Vlad, o Thiago, o Felipe, acho que concorda também, não é? Que existia uma terceira pessoa ali que estava muito satisfeito, não que a gente esteja falando, olha, ele é o culpado, nada, é só a impressão. Existia uma pessoa do grupo
que foi rejeitada, que insistiu muito em ficar naquele quarto e participar do sexo com eles ali, não foi aceito. É justamente essa pessoa que volta e diz que a coisa está encrencada, não é? Que a mulher dele está vindo ali. Quer dizer, houve a questão do aviso, esse houve, não foi de baterem na porta, foi de entrarem no quarto e sabe lá o tom que foi usado. Pelo jeito foi um tom de como se a Doliane já estivesse para entrar no quarto, já estivesse aí pelo corredor chegando e ia dar aquele flagra neles. E aí poderia ter acontecido dele já ir para a sacada e tentar pular para o andar de baixo, não é? Mas ela não diz isso, ela diz que ele foi para a sacada e a chamou vem para cá bebê, que eu estou querendo você, e depois, de repente, ela olha para dentro, quando ela para fora, ele já está com a segunda perna por cima do gradil. É tudo muito estranho, é tudo muito Não, esquisito. Me chama a atenção, isso fica mais evidente ainda para mim, dessa história toda, e como isso foi tão louco, que o que cravou para mim foi a questão da discussão no quarto. Isso me chama muito a atenção, que vem de frente com o seu raciocínio. Porque tem um outro depoimento, se eu não me engano é o do Vitor, que já o Lobianco vai comentar tudo também, e o Lordello ainda quer mostrar a dinâmica dentro desse quarto, que na verdade era pequeno, tá? Que o Vitor fala que o Jonathan, além de tudo, ele fez que ele foi tomar banho, ele bateu a porta do banheiro para ela pensar que ele tivesse saído e eles estivessem novamente em 3, mas na verdade ele não foi tomar banho, ele saiu do banheiro e se escondeu atrás da cortina para ficar olhando tudo. Quer dizer, essa situação que é a complicada, que poderia ter originado uma coisa de animosidade ou de isso não vai ficar assim, né? Teve várias etapas, teve vários aspectos aí acontecendo lá dentro desse quarto, né? Bom, e é só olhar a disposição do quarto, porque para mim também, Sônia Abrão, é estranho esse negócio de eu tentei me esconder na cortina, porque quando você fala de cortina, você fala de janela, varanda. Você fala de varanda, e justamente a porta é do lado contrário. Então tinha uma cortina na porta. É essa a história, porque para mim não está encaixando. Eu não sei onde existe uma cortina que ele poderia sair do banheiro e ficar atrás observando tudo que tivesse acontecendo, né? É isso, porque se a gente vê o quarto ali, ó, ali onde está a cortina? Aí a cortina, do Acabou. lado aqui e do outro lado ali. E aonde está o banheiro? Que ele teria saído do banheiro e ido para cá e se escondido atrás da cortina. O banheiro está do lado atrás da cortina. Olha, então, mas se ele ficou atrás da cortina e ela volta para o quarto, segundo ela, para pegar alguma coisa que não sabe o que foi que chamou ela de novo para o quarto, e logo na sequência tem a queda do Kevin, não sei, essa história está esquisita. O banheiro não está justamente ali na paisagem, Sônia Abrão? Não está esquisito, né? Isso. Com relação a tudo que foi dito até agora, eu também estava até esperando que saísse, mas como o laudo toxicológico só vai sair em 30 dias, né, baseado no que foi dito nas declarações, até da Deolane, não quero dirimir a culpa de ninguém, não quero, né, isentar ninguém de culpa. Sim. Mas eu creio que uma pessoa em sã consciência não vá se pendurar em uma janela para se esconder de algo ou alguém. Não teria sido isso causado uma alucinação por conta do uso do MD? Porque a droga causa alucinação, aumento de libido, você quer sair voando, você quer sair dançando. Sim. Será que a saída dele pro parapeito ali não foi causado talvez por essa droga também? É isso. É boa essa pergunta, né, Lordello? Lordello, inclusive, vai falar dessa tal MD pra gente. Olha, Sônia, essa droga é uma droga sintética, uma das mais poderosas, é uma droga estimulante, é uma droga que pode ser usada, é um pequeno comprimido, só para você ter uma noção, Sônia, 1 grama dessa droga é vendida hoje por R$200. Uau! Ou a pessoa usa metade desse comprimido debaixo da língua, ou pega esse comprimido, amassa e coloca no álcool, e as pessoas querem fazer o quê? Elas querem ficar ligadas em balada. E é isso que aconteceu com o MC Kevin e a sua turma. Eles estavam horas depois do show, praticamente sem dormir. O que o Vladimir falou, ele tem um nexo, mas não nesse caso. Vou te explicar o porquê, Vladimir. Esse tipo de droga causa alucinação? Causa. E normalmente causa de que maneira? A pessoa que usou, ela vê um bicho,
ela vê um monstro vindo em cima dele, e aí essa pessoa drogada com esse tipo de droga, ele sai correndo e se joga através de uma sacada para fugir de um bicho. Ele não tem mais nem noção que está no hotel. Nós cobrimos aqui, Sônia, não sei se você se recorda, um casal de modelos, que inicialmente um homem se jogou, Sim. Depois nós entrevistamos no programa, e depois a mulher se jogou também, nós entrevistamos aqui. E nesses casos, a pessoa, Vladimir, ela corre e ela se joga de um apartamento fugindo de um bicho. Então eu entendo que esse caso não. Esse caso, por algum motivo, ele se pendurou ali. E aí eu pego um gancho do que você falou, que eu achei interessante. Será que ele se pendura só para se esconder ou ele se pendura para ir para o andar de baixo? São duas teorias diferentes. Sim. É verdade. São duas teorias diferentes. Eu não tinha pensado nisso. Que o seu a gente comentário ficou com a me história fez... dele ir para o apartamento de baixo, mas ele poderia tentar ficar só pendurado enquanto a mulher entrasse no quarto, viu que ele não estava. Ele ficou no cantinho. Se a gente puder pegar... Eu tenho uma imagem aqui, Sônia. Ele ficou não no parapeito central. Ele fica num cantinho. Eu tenho uma imagem muito interessante. Essa daí mesmo mostra, Lordelo. Porque as marcas são bem no canto. Não, mas eu tenho uma outra imagem, Sônia. Essa imagem aqui do G1 vai mostrar um negócio muito interessante. Olha, ele fica no cantinho. Sim. No cantinho da sacada. Ele não pegou a sacada, a parte principal. Não. Por que ele foi no cantinho? Ele foi no cantinho. Para se esconder. Pode ser que ele quis se esconder, é uma das teorias. Pode ser. Também. É uma das teorias. Agora, o que me chama a atenção, estava conversando com o Felipe, Sônia, para você chegar num determinado momento e você ficar do outro lado do parapeito, você tem, eu quero que o telespectador aí em casa faça um exercício mental. Você está nesse parapeito aqui, Sônia. Sim. Primeiro, você tem que passar uma perna. E você tem que tomar um certo cuidado. Depois você tem que dar uma volta e passar a segunda perna. Quantos segundos isso leva? Pergunto para o nosso telespectador. Sim. Depois, ele tem que colocar uma força, jogar o pé para baixo se ele quiser descer. Nós temos aqui vários segundos. E nesses vários segundos, a pergunta é, se nós tínhamos duas pessoas na sacada, elas foram ouvidas pelo Dr. Henrique e nenhuma delas fala... Eu tentei salvar o MC Kevin. Isso. Ninguém fala. Acho que tanto ele quanto ela falam que tudo aconteceu em questão de segundos, mas aí é que fica a dúvida realmente, né? Eu volto também com o Lobianco, tá, Lobianco? Falando aí das contradições. Por enquanto foi uma só, para vocês imaginarem quantas coisas ainda precisarão ser investigadas em detalhes. Olha, Sônia, eu vou pedir uma licença antes de terminar as contradições para dar duas informações bombásticas. A primeira é que uma possível briga pela herança do MC Kevin já teria começado agora, porque a mãe do cantor acaba de dar uma declaração, Sônia, dizendo que ele não era casado no papel com a Deolane, que aquela cerimônia que aconteceu lá fora, com todas aquelas fotos, teria sido apenas um noivado. Já a Deolane agora está desmentindo essa informação, batendo o pé, dizendo que era casada sim. Então já especula-se agora no bastidores uma grande briga aí, infelizmente, em torno da herança, né? Que o cantor deixou, esse patrimônio que ele deixa. Bom, fala. Posso fazer um comentário em cima disso? Posso fazer um comentário, Lobianco, que é importante? Claro. Nesse caso, Lobianco, não precisa de papel. Existe hoje no Brasil o Instituto da União Estável. As pessoas que estão vivendo maritalmente, e eles divulgaram que eram casados. Então, ela sim, ela tem direito desde quando começou a viver com ele, como marido e mulher, independente se tem ou não papel. E ela é advogada, ela sabe que tem E ela tem direito, o que é isso? Só porque não é casada? Espera um pouquinho. Então, nós temos que voltar no tempo, quando é que começou essa relação, quando é que o namoro ficou sério, virou uma união estável, e a partir daí, tudo que esse rapaz adquiriu, ela tem participação. Certo, segundo o Thiago Rocha, 1 ano e 2 meses. Parece que para a união estável precisa de 2 anos, mas aí é uma questão, né, que ela deve, a Deolane, a advogada que saber lidar muito bem. Acho que não vai ser uma briga fácil para a dona Valquíria, não, para a mãe do Kevin, tem direito é a para toda filha, a família. Quem tem direito é a filha, é a filha é de 5 verdade anos. mesmo.
Olha aqui, continua, você tinha mais uma coisa importante, Paulo. Pois é, antes das contradições continuarem, só tem mais uma bomba que vai de encontro ao que o Lordello estava falando, né? Será que foi apenas um acidente ou será que ele foi morto, né? Será que tem uma outra versão? Pois é. A polícia, hoje de manhã, começou a traçar uma nova linha de investigação para elucidar esse caso, que é um apontamento bem forte que eles estão trabalhando agora, que é descobrir esse caso a partir da informação do sumiço do anel de casamento do MC Kevin. A polícia não descarta a possibilidade desse anel estar envolvido com esse acidente também, alguma confusão ter ocorrido em torno do sumiço desse anel que possa ter levado ele aí também a sofrer essa queda dali do prédio. A polícia então inicia a partir de hoje uma nova linha de investigação em torno do sumiço desse anel. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está todo vapor trabalhando nesse caso. Sim. Fiquei sabendo agora que foi feita uma varredura tremenda no apartamento 502, tremenda. E olha aqui o que me passaram. Olha que interessante. Os laudos estão sendo acelerados, porque o caso realmente é de uma repercussão muito grande. E a polícia quer saber, após todo esse levantamento, se existe responsabilidade de alguém ou se foi um trágico acidente. Lobianco, é isso mesmo? É isso mesmo, Lordello. Exatamente como você falou, a gente está com as informações bem equilibradas nesse sentido e é justamente o sumiço desse anel que tem feito a polícia desconfiar que possa ter acontecido alguma situação de conflito entre a Bianca e o MC Kevin enquanto o MC KV estivesse tomando banho. VK, perdão, estivesse tomando banho. Porque tem uma situação de conflito, uma contradição, que é muito importante dizer, que a Bianca diz que o Jonathan teria entrado no quarto e teria dado o recado que a situação ia moiar. Mas no depoimento do Victor, o Victor afirma que depois que o Jonathan foi embora, ele não voltou mais e que quem falou que a situação iria moiar foi ele, na verdade. Ele teria recebido um zap do Gabriel, que estava lá no quiosque, falando, olha, a situação pode moiar aí porque a Deolane está procurando ele. E ele teria falado, olha, Kevin, vamos fazer o que a gente está fazendo com bastante cuidado, porque a sua esposa começou a te procurar. E logo depois que ele teria terminado o ato com a Bianca, ele alega que foi tomar banho e que naquele momento o Kevin levou ela para a varanda, fechou as cortinas e que quando ele entrou no banho, as cortinas estavam fechadas e o Kevin já estava na varanda com a Bianca. E assim que ele sai do banho, ele diz que vai tentar abrir a cortina só para ver se eles já tinham terminado o que eles estariam fazendo na varanda e quando ele abre as cortinas, ele já vê o amigo ali pendurado na varanda e numa situação de desespero. Isso gera também uma outra contradição em relação à queda, porque a Bianca diz que no momento da queda, ela estava no quarto, né? Ela olhou, ele já estava passando a perna, já estava caindo, e ela afirma que naquele momento viu que o Victor já estava na varanda, né? Ele já estava na varanda enquanto Kevin estava pendurado e que ela não estaria. Mas aí entra mais uma contradição, porque quando o delegado pergunta, Bianca, no momento em que ele estava pendurado, que você estava vendo ele cair da varanda, tinha mais alguém no quarto? E ela entra numa quarta contradição, ela disse, não sei se tinha alguém no quarto, porque no momento que ele caía, eu estava do lado do Victor na varanda. Então, cada hora ela fala uma coisa e essa situação vai ganhando um contorno que ainda agora tem uma nova informação. A polícia quer fazer uma cariação agora, após a reconstituição entre o Victor e entre a Bianca. Botar os dois cara a cara e contrastar aí essas contradições que são grotescas, né? Jorge Lordello, é com você, diante de todas essas informações e o retrato das contradições que o Lobianco passou pra gente. Olha, o Lobianco, ele trouxe uma série de contradições, a gente também recebeu aqui, né, Sônia, todos os depoimentos. E aí eu acho que o público pensa o seguinte, bom, Lordello, a pessoa chega na polícia, o delegado pergunta, a testemunha fala, ok, quando é que o delegado vai saber se aquilo é verdadeiro ou falso?
tem muito do feeling, sabe, Sônia? De você ouvir aquele depoimento e verificar se a conta fecha. Ou seja, se a história contada ela consegue ganhar um dinamismo na cena do crime. E é isso que o doutor Henrique está fazendo. Agora, como é que vai se resolver isso? Passado o efeito das drogas, reconstituição, como disse o Lobianco, a cariação é muito importante, para que o delegado possa fazer o quê? Juntar esse quebra-cabeça. No caso Jairinho, doutor Henrique deu um show. Sim. Porque todo mundo negava, né, Felipe? Sim. Ali ninguém era... O culpado parecia que era o garoto. Sim. Colocaram a culpa no garoto, o garoto bateu a cabeça, fez loucura e morreu. E no final, com muita habilidade. Agora, não podemos esquecer que 6 telefones celulares foram apreendidos. Verdade. E talvez o que realmente aconteceu, seja crime ou seja acidente, o delegado possa ter uma base muito forte através do celular. Tanto que o MCVK, ele publicou que ele está sem o celular dele. Então, ou seja, o celular dele já deve estar... Então é isso. É verdade. Ele entregou, a Bianca entregou. Quem não quis passar a senha do celular foi só a Doliane, mas não sei se já passou agora, né? Mas todo mundo envolvido entregou já os celulares. Alguma coisa vai pintar daí, né, Felipe? Todas as pessoas elas foram ouvidas. Tá, deixa a gente não está conseguindo um denominador comum. Tem vários depoimentos. Lordello, quem mentir, ele pode ser penalizado? Daqui a pouquinho o Jorge Lordello responde e a gente volta para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco também. E as informações dão conta que a filhinha de 5 anos do MC Kevin agora já foi comunicada da morte do pai, tá? E ela chorou bastante, claro. Bom, deixa eu falar uma outra coisa aqui importante para você, porque tá na hora de você pegar o seu celular e continuar assinando o Rede TV Plus para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Inverno da Sorte. Você quer saber dos prêmios, não é mesmo? Então olha o recado do Maurício e da Alessandra com vocês. Olá! E aí, pessoal de casa? Olha, gente, presta atenção, hein? Festival de Prêmios, o Inverno da Sorte, tá com tudo. Só a Rede TV pra ter essa ousadia de entregar prêmios tão bons no meio de tudo isso que a gente tá vivendo. É ou não é, Alê? É verdade, Maurício. Essa temporada do Festival de Prêmios está indo muito além mesmo. A assinatura continua sendo bem pouquinho ainda, hein? Aquela famosa notinha de R$5 por semana e os benefícios para o assinante são cada vez melhores. Bem lembrado, hein? Porque dessa vez nós teremos notebooks 3 vezes por semana, de segunda e sexta-feira no Alerta Nacional e de quarta-feira no TV Fama. Esse pessoal do TV Fama, hein, com as fofocas das celebridades do Brasil, que beleza, hein? É, e para você aproveitar o tempo friozinho desse período do meio do ano, nós colocamos uma Smart TV de 43 polegadas de terça e quinta-feira no programa A Tarde é Sua. É isso aí, Alê. E como é de costume, aos domingos no programa Encrenca tem carrão. Sabe por quê? Porque você pediu e aos domingos vamos manter o Renault Kwid, gente. Todo domingo no programa Encrenca, já pensou você? Por menos de 75 centavos por dia, você pode ter um na sua garagem, um Renault Kwid. É, Maurício, e no final da nossa promoção a gente vai fechar com chave de ouro. O sorteio vai ser dessa nave, que é espetacular. Estou falando de uma Mercedes 680 Avantgarde. Esse carrão vale mais de R$200 mil. Fica até difícil de não assinar o Rede TV Plus, não é mesmo? Então corra, meu amigo, minha amiga! Vai lá assinar, não perca mais tempo. O Festival de Prêmios Inverno da Sorte tá pegando fogo e você não vai ficar de fora, né? Valeu, gente! Beijos! Tá aí, valeu mesmo, viu? Olha, chega a informação que o pai do MCVK está dizendo que eles estão sofrendo ameaças de morte, que muita gente já está querendo dizer que o filho dele é que é culpado desse tipo de coisa, e o que ele afirma e reafirma é que o filho dele, o MCVK, jamais teria a intenção de matar ninguém, muito menos um amigo, né? Então tá aí, conheça o MCVK, amigo que estava com o Kevin no quarto de hotel antes da queda, e o pai dele, claro, está dizendo que é um momento de perda para o pessoal parar, respeitar isso, porque tem a perda do MC Kevin e tem todo esse drama que está se desenrolando depois. O Lordello ficou de responder a pergunta do Felipe Campos. Isso. Tá, repete. Não, na verdade, a minha dúvida, Lordello, é essa. Se a polícia ainda trabalha com todas essas hipóteses e ainda não finalizaram, talvez, uma fatalidade,
é porque eles ainda suspeitam que isso possa ter acontecido ou que possa ter um crime aí por trás de toda essa história? Felipe, a pergunta é muito boa. Entenda uma coisa, Felipe. A polícia, ela é paga para suspeitar. Nós temos uma queda, uma morte, crime de sangue, homicídio ou acidente. Ou seja, uma pessoa morreu. É muito raro você ver pessoas que se lançam ou caíram ou foram jogadas de um parapeito de um andar de um prédio. Então, nesse caso, a polícia tem que se concentrar na prova material, principalmente nos laudos, e os laudos demoram, os laudos não são feitos do dia para a noite, estão sendo acelerados no Rio. Agora, em virtude dessas contradições, e as contradições ocorreram, e o Lobianco disse muito bem, as pessoas foram ouvidas já 2 vezes por causa das contradições. Não é que a polícia está dizendo, você é culpado, você é inocente. A questão não é essa. É a fase investigativa para se chegar à verdade. Geralmente, quando o caso é nebuloso, principalmente uma pessoa que foi lançada de uma... ou caiu, ou foi lançada, ou foi empurrada de um parapeito de um quarto, isso realmente é necessário. Reconstituição, acariação, se houver esse tipo de dúvida. Agora, quando o caso ele é nítido, a pessoa foi encontrada morta, alguém matou e confessa, aí não precisa de reconstituição, está praticamente tudo reconstituído. A dúvida é, e eu vou voltar aqui à fala das 2 mulheres que têm mais interesse nisso. A mãe, ela disse, não estou entendendo nada, quero saber o que aconteceu, ela tem dúvida. E a esposa, a Deolanda, ela falou, vou aguardar toda a mentira, depois eu falo. Ou seja, a família, principalmente a família do MC Kevin, o rapaz já morreu, não tem como voltar, Sônia. O que eles querem agora é a verdade. Meu filho caiu, aconteceu uma tragédia, ele se confundiu, paciência. Agora, se não aconteceu isso, eles querem saber a verdade. Claro. Como qualquer família brasileira quer saber o que aconteceu com seu filho. Exatamente, viu? O Vladimir Alves tem a última imagem do MC Kevin, não é? Ele estava ainda na praia antes de retornar para o hotel. Antes daquele acidente terrível. Conta pra gente isso. E nesse vídeo ele tenta fazer uma espécie, um pedido de desculpa, tentando fazer um agrado para Deolane. E aí ele conversa, fala, mas tem algo nesse vídeo que chama a atenção também. Tá, o que me chamou é que ele parecia muito drogado. Sim, as pessoas também estão comentando através das redes sociais, mas nota-se que ele ainda estava com a aliança. Ah, tá. Tem um registro lá dele com a aliança momentos antes de todo mundo voltar para o hotel. Você pode perceber que a aliança está ali. E aí, nesse momento, uma amiga dela pede para que ele grave um recado. Ele fala, olha, contratei essa banda aqui, tô te mandando um recado e tal. E, gente, o Kevin era assim, ele era dessa maneira. Tem gente que fala, nossa, como é que ele ama chamar a menina de tio, de fiote? Ele era assim. Sim. Eu acho que tudo que aconteceu aí, mesmo, né? Era o estilo dele. Inclusive, ela gosta dele, gostava dele justamente por esse estilo. Então, não tem, eu acho que não tem falta de respeito aí em chamá-la de fiote, de tio, do que quer que seja. Eles tratavam assim. Intimidade deles, na verdade. Sônia, esse vídeo que o Vladimir Alves nos trouxe, ele fez por causa disso aqui. Posso mostrar, claro. Sônia? Falta isso aqui, ó. O que é? Vamos ver. O que será, hein? Não sei. Viúva de MC Kevin bloqueou no telefone horas e dormiu horas antes do acidente. Toca na tela porque apagou a luz. Tá. Aqui. Ali, ó. Vamos lá. Viúva de MC Kevin bloqueou no telefone e dormiu horas antes do acidente. Porque eles vinham de uma noitada, do show até quase meio-dia, 1h, sem dormir. Da madrugada até a tarde do domingo, sem dormir, só bebendo e consumindo drogas. Né? Então, ela queria dormir, ela queria descansar. E ele preferiu ir para a praia. E eles brigaram, e aí ele foi para a praia e ela subiu para dormir. E foi assim que aconteceu, por isso que ele gravou esse pedido de desculpas para ver se ela... de uma amiga, porque ele não tinha acesso, né? Porque ele estava bloqueado. Para a amiga mostrar para ela e ela poder perdoá-lo. E nada disso aconteceu. Fala, Lobianco. Uma coisa importante nesse vídeo é que no próprio depoimento da Deolane, ela diz que bloqueou ele
porque quando ele chegou na praia, ele ficou insistindo para ela descer, para ela ir mandando um monte de coisa, ela bloqueou. E antes de bloquear, eles brigaram que o MC Kevin teria dito: ah, você não quer descer, você tá parecendo minha mãe, fica me tratando como filhote. Então por isso ele faz essa brincadeira nesse fala, vídeo. não sou filhote. Chamando ela de filhote, porque Entendi. estaria brincando, né? Falando, pô, você tá me tratando como se eu fosse um filho, querendo cuidar de mim muito e me deixa aqui na praia. Foi nesse sentido a brincadeira. Entendi, realmente. Olha, o caso MC Kevin, o delegado não descarta alucinações como motivo para a queda do cantor e detalha aí o acidente. Também é um fato, né? Como você falou, Lordelo, a ser relevado. E o ex de MC Kevin conta a reação da filha ao saber da morte do pai, que é o que a gente falou para vocês. Claro, ela chorou muito, só 5 aninhos, mas precisava saber a verdade, né? Tiveram todo o cuidado de contar aí para a filhinha dele. São coisas muito tristes mesmo. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que não. Eu acho que o caso, cada vez mais, ele vai abrindo grandes possibilidades e nós entendemos muito pouco, né, de toda essa história. Sim. Agora, essa história da alucinação que o Dr. Henrique traz, eu acho que isso é importante também levar em consideração. Lobianco, redes sociais, por favor. Estou no Instagram e no meu canal no YouTube como Alessandro Lobianco, gente. Até amanhã. Obrigado. Obrigada a você. Até amanhã. Jorge Lordello e seu Operação de Risco. Sônia, eu queria convidar todos. Agora nós temos sexta-feira, Operação de Risco às 10h30, com os melhores momentos. E no sábado, o episódio inédito às 10h15. E nós estamos com um quadro novo aqui. Quadro de perseguições policiais. Está fazendo o maior sucesso, onde a gente tem imagens de perseguição de moto roubada, moto furtada, moto com documento atrasado. E as pessoas ficam ligadas no policial, Sônia, porque você quer saber o que vai acontecer depois. E eu faço um convite também. Corre no meu Instagram, Jorge Lordello Oficial, que eu tenho novidade lá. Tá certo. Redes sociais, Vlad. Eu tô lá no Instagram, @Vladimir Alves, me segue lá. Tá certo. Senhora, acabei de receber mais um capítulo dessa história do MC Kevin que pode mudar toda a história. Tá lá no @Thiago Rocha BR no Instagram, Thiago com TH. Tá certo, Felipe Campos. Vamos lá, Felipe H. Campos é o meu Instagram, Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Espero você. Dá só um boa tarde, grupo. Boa tarde, grupo! Boa tarde! Obrigada ao Franz Vazek, diretor e jornalista, pela liberação mais uma vez do Lordello aqui. Beijo pra vocês. Tchau. Usem máscara.